Está havendo uma crítica muito forte do Jeffrey Schickini contra o Kim Paim. Na verdade, é crítica de lado a lado. Tá? O Kim Paim e o Jeffrey Schickini, um acusa o outro de estar separando a direita, de estar tirando as pessoas de próximas de Bolsonaro e colocando pessoas, né, e enfraquecendo o Flávio Bolsonaro nessa hipótese. Né? E o Jeffrey Schickini fez um vídeo aqui, muito interessante o vídeo dele, um vídeo de 35 minutos, eu vi o vídeo inteiro dele aqui, explicando, né, como que o Kim Paim é ligado ao Arthur Machado, que é um cara que é anti-Bolsonaro, e que na visão do Jeffrey Schickini ele estaria fazendo uma campanha para destruir o Bolsonaro no longo prazo. De que maneira? Ele se diz favorável ao Flávio Bolsonaro, mas critica todas as pessoas que estão próximas do Flávio Bolsonaro, critica todo mundo como se fossem traidores e não sei o que lá. Olha só, eu vou falar para vocês que para mim seria muito razoável, muito bom aceitar essa hipótese do Jeffrey Schickini. Por quê? Primeiro porque, vocês sabem, eu também tenho essa visão. Eu acho que foi um absurdo essa turba ficar brigando com a Michelle. Não tem lógica nenhuma brigar com a Michelle nesse momento, simplesmente não faz sentido. E ao mesmo tempo, eu também não gosto do Kim Paim do ponto de vista ideológico. Eu já falei para vocês, eu acho que o Kim Paim é uma espécie de socialista de direita. Aí. O cara é de direita, mas diz que não, que tem que proteger os empresários nacionais e não sei o que lá, e tem que fazer esse negócio. Então, assim, eu gostaria muito de apoiar o Jeffrey Schickini nisso, mas eu tenho um problema com essa lógica que ele usou aqui, que é a seguinte: se o Kim Paim fizesse um argumento que fosse ruim, fosse só tentar separar as pessoas por tentar separar as pessoas, esse argumento não encontraria eco, não encontraria amplitude dentro da base bolsonarista. E o que acontece, na verdade, é que a base bolsonarista adotou esse coisa, criticou muito a Michelle, né? Então, assim, é uma coisa que eu discordo, mas é inegável que tem gente que concorda, tem uma grande quantidade de pessoas que concordam. Então, repara, se o problema é esse, o problema não é o Kim Paim. Porque qualquer pessoa que colocasse esse argumento, da mesma forma, teria eco na base bolsonarista. Teriam pessoas que ouviriam isso, porque as pessoas concordam com isso, né? Então, esse que eu acho que é o grande problema dessa história, né? Precisaria ter mais do que meramente as inferências que ele coloca aqui sobre esse complô para derrubar o Bolsonaro de certa forma. Vamos entender o que ele está falando aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, eu estou gravando esse vídeo no dia 4 de julho de 2026. Meio-dia, e essas notícias foram sugeridas por Agora Peter Pode Falar à Vontade, Lolita Libertária e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, eu devo avisar vocês que eu já assisti muito o Kim Paim, gostava de assistir os vídeos dele, mas ele entrou numa de socialismo de direita que eu meio que não tenho assistido mais, meio que parei de assistir já há algum tempo os vídeos dele. E bom, o Jeffrey Schickini, volta e meia eu assisto o vídeo dele também, os vídeos do Jeffrey Schickini são muito bons, inclusive pela parte jurídica e coisa e tal. E aí, o que está acontecendo? Está um acusando o outro de dividir a direita. Tá, o Kim Paim fala que o Jeffrey Schickini quer dividir a direita e o Jeffrey Schickini está dizendo que o Kim Paim quer dividir a direita, né? Aqui, o Jeffrey Schickini, alguns dias atrás, no dia 2 de julho, né, publicou esse tweet aqui. Ó. Ninguém tem coragem de dizer isso, poucos perceberam isso, mas um dia todos vão ver que eu estou certo. Esses caras passam o dia atacando quem tem alguma voz na direita, alguma relevância, alguma liderança ou alguma proximidade com Jair Bolsonaro. Eles não são bolsonaristas. Eles se vendem como os únicos bolsonaristas de verdade, os únicos fiéis, mas na verdade querem isolar o Jair Bolsonaro e acabar com o seu legado. Isso daqui é uma coisa que eu falo sempre para vocês. O Jair Bolsonaro e, por consequência, o Flávio Bolsonaro, ele precisa expandir a base de apoio. Não precisa cortar pessoas, porque cortar pessoas da base de apoio não faz sentido cortar pessoas da base de apoio. Quanto mais gente tiver apoiando o Flávio Bolsonaro, melhor nesse momento. Ah, mas pode ser traidor, não sei o que lá. Meu amigo, a traição se preocupa depois. Se depois o Flávio Bolsonaro ganhar a eleição e aí algumas dessas pessoas vierem a trair o Flávio Bolsonaro e coisa e tal, a gente vai lidar com isso então. Agora, você começar a cortar a pessoa, dizer que a Michelle é traidora, que a Michelle não sei o que lá. Gente, isso não faz sentido, isso não tem lógica nenhuma, não tem nenhuma base. Precisa de mais, atrair mais gente para a base de apoio do Flávio, não tirar pessoas da base de apoio do Flávio, né? Então, eu concordo que é um absurdo esse movimento de ataque à Michelle, né? Se conseguirem isso, dirão que os seus seguidores no dia seguinte desmascaramos todos, somos os únicos verdadeiros bolsonaristas, agora apoiem o nosso candidato, que não é o candidato indicado pelo Bolsonaro.
é possível que seja essa a ideia? Muita gente. Olha, eu vou te dizer que o Bolsonaro é um dos caras mais invejados na política brasileira, porque muita gente queria ter o que ele tem. Queria ter o voto dos bolsonaristas e sem o Bolsonaro. Tem que tirar o Bolsonaro, mas tem que ter o voto dos bolsonaristas, né? O que eles não conseguem perceber é que uma coisa está ligada à outra, né? Evidentemente o pessoal gosta do Bolsonaro porque gosta do Bolsonaro, porque se identifica com as posições colocadas pelo Bolsonaro, com o jeito do Bolsonaro, né? Então, aqui, ó, esses caras que se dizem caçadores de traidores não são bolsonaristas. Eles querem que o bolsonarismo acabe para no dia seguinte direcionar seus seguidores ao candidato escolhido por eles. Eles se fingem de bolsonaristas fiéis para cooptar o maior número possível de seguidores e depois enfraquecerem o bolsonarismo, que eles querem que acabe, e direcioná-los ao grupo dele, ao candidato que apresentarão. Por trás desses caras há um grupo bilionário há um corrupto bilionário que mora fora do Brasil, que sempre foi anti-Bolsonaro e está comprando tudo e todos. Ele está ditando as regras. Ele está falando aqui... ele fez esse vídeo aqui, esse post, sem falar o nome de ninguém. Não colocou o nome de ninguém. Justamente porque sabia que o Kim Paim ia pegar esse negócio e ia vestir a carapuça, né? O Kim Paim pegou o tweet e vestiu a carapuça. Disse que esse corrupto bilionário é o Arthur Machado. E, de fato, vamos lembrar, o Arthur Machado foi preso na Lava Jato 2 vezes, na verdade, por 2 situações diferentes, e acusado de fraude no Postales, né? O fundo de previdência dos Correios, né? Da aposentadoria dos Correios, né? E foi preso 2 vezes e acabou sendo solto por quem? Por Gilmar Mendes, né? O Gilmar Mendes soltou ele, né? Então aquele negócio é da turma, né? É amigo, né? Então ele coloca aqui, mas aqui no tweet ele não fala isso, porque justamente quando o Kim Paim respondeu esse tweet, ele fez o vídeo aqui respondendo a coisa toda, né? Explicando que o Arthur Machado é um cara que é populista, que ele não é a favor do Bolsonaro, ao contrário, ele criticava o Bolsonaro o tempo todo, e no final das contas o Kim Paim segundo diz o Jeff Schickini, mandado por ele, né? O cara manda no Kim Paim, né? Mas, de novo, o que eu quero dizer para vocês aqui, ó, esses falsos bolsonaristas que estão enganando muita gente precisam que o Lula seja reeleito para que em 2030 lancem o candidato deles como um salvador, um substituto do bolsonarismo. Eles não querem que o Flávio vença, finge estar apoiando. Estão atrapalhando o Flávio propositalmente. Eu tenho essa impressão também, tá? Eu falo é isso que o Chiquinho está falando aqui, eu tenho essa visão também. Esse negócio de brigar com a Michelle Bolsonaro, brigar com o Moro, brigar com o Deltan Dallagnol, brigar com... Não faz sentido isso, gente, não faz sentido. Ah, mas eles são traidores. Tá, então depois que o Flávio ganhar a eleição, aí a gente cuida desse pessoal, dos traidores. Agora, a gente precisa atrair o máximo de gente para ter o máximo de voto para eleger o Flávio Bolsonaro. Não faz absolutamente sentido nenhum você ter, o contrário, ter esse pessoal, né, brigando, arrumando briga nesse momento, né? Com isso, conseguem até vender a narrativa que lutam por ele, mas que os traidores que eles desmascaram são os culpados pela derrota. Então colocarão em prática a estratégia que montaram, né? Flávio Bolsonaro, você precisa urgentemente enxergar isso antes que seja tarde demais. Ele mandou esse recado para o Flávio, né? E tem gente que vai além, tá? Tem gente que diz mais do que isso, que o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro estão nessa turma e estão querendo mesmo que o Flávio perca a eleição, porque acham que em 2030 teria chance um candidato deles aí indefinido, que eu não sei quem é, né? Em 2030 eles teriam mais chance lá, né? Então, eu sinceramente falo para vocês, eu tenho muito interesse em concordar com o Jeffrey Schickini. Em alguns pontos que ele coloca aqui, eu concordo que está havendo isso. O ponto que eu coloco como a discordância em relação a ele é o seguinte: se fosse só o Kim Paim falar um negócio e as pessoas obedecerem o Kim Paim, isso não existe, gente. Não é assim que funciona. O Kim Paim pode falar um negócio e isso não quer dizer nada. Muita coisa que ele fala é besteira e ninguém presta atenção, né? Então, se está havendo esse ataque a Michelle, o que está acontecendo aqui é muito mais do que meramente o Kim Paim fazendo isso. É que existe realmente um grupo dentro do bolsonarismo, muita gente dentro das pessoas que seguem o Bolsonaro que concordam com essa ideia, por isso que replicam essa ideia, por isso que essa ideia ganha amplitude nas redes, porque justamente é alguma coisa com que as pessoas concordam. E isso não tem como comprar, porque isso tem que ser orgânico, isso tem que ser natural para surgir, né? Então, por isso que eu acho que, olha só, eu não descarto nem que o que ele está falando aqui é verdade, tá? Pode ser que realmente o Arthur Machado contratou o Kim Paim e fez esse esquema. Aqui, o pessoal do Senso em Comum fala aqui, o Flávio Morgenstern fala aqui, ó. O sonho do Arthur Machado é que eu fosse a pessoa a sair perseguindo
monomaniacamente todos os procuradores que foram atrás dos corruptos lá em 2019. Como eu me afastei ao puxar a ficha corrida dele, ele teve que se contentar com Kim Paim. Bom colocar em formato dossiê cronológico que muitos entenderão que o objetivo dessa nova direita do Kim Paim nacionalista e anti-Lava Jato é apenas pegar o capital político do Bolsonaro e sua rusga temporária com o Deltan lá nos idos de 2019 e colocar toda a turma dos fundos de pensão de volta à cena do crime. Se falar mal da Lava Jato pela esquerda era chover no molhado, pela direita faz um efeito devastador. Hoje tem direitista que acredita que ser a favor de Bolsonaro tem que ser a favor da estatal cheia de fundo de pensão dando sopa, que ser contra isso é ser liberal, que eles nem sabem definir. Fiz um podcast explicando isso, né? Eles criticam o liberal, né? Deixa eu te falar uma coisa. Enfim, e tem muita gente que acredita que criticar essa turma da direita filha da puta, fundos de pensão, na verdade, segundo ele, seria criticar o próprio Flávio Bolsonaro, né? Então, é o que eu falo para vocês. O ponto aqui é, se isso não encontrasse eco entre as pessoas, não seria importante, não faria diferença. Estaria o Kim Paim falando essas besteiras aí e não mudaria nada em termos eleitorais. Agora, se tem eco é porque tem gente que concorda com isso, né? E esse tipo de treta, isso tem o potencial de prejudicar, sim, o Flávio Bolsonaro, né? Aqui, ó. O Von Non Serra Oficial aqui, eu nem sei quem é esse cara. Se eu falar que tenho apreço pelo Chiquini, estaria mentindo. Entretanto, todas as informações que ele coloca nos últimos 2 vídeos são corroboradas por muita gente que eu conheço. Realmente existe um movimento para isolar Flávio e impedir apoio de grupos satélites. Brigar com o Zema. Por que o pessoal arrumou confusão com o Zema, gente? Pelo amor de Deus. Nem o Flávio arrumou confusão com o Zema. Por que essa turma foi para cima do Zema de todo jeito, querendo bater nele, coisa e tal? Vocês estão isolando o Flávio. Isso é errado em época de eleição, isso é estratégia errada. Isso é o caminho errado de fazer. Eu acho o seguinte, ou a gente consegue convencer o pessoal pelo argumento, ou então realmente a coisa já foi pro saco, porque os bolsonaristas realmente acreditam nisso, é o que eu falei. O pessoal deve ser meio semi-cerebrado mesmo, né? Sobra da esquerda que está apoiando o Bolsonaro hoje, porque só pode ser isso, a pessoa não consegue juntar 2 mais 2 para perceber o resultado final dessa história, né? Enfim, esse é o ponto que eu digo aqui. O Chiquini tem algumas coisas que ele está certo nisso aqui, eu tenho certeza. Tem algumas coisas que ele botou aqui que estão absolutamente corretas. Isso quer dizer que o Kim Paim é um filho da puta que está agindo... Não, isso não é a parte importante. Ele pode até ser, mas não é a parte importante. O ponto é, por que isso encontra eco entre os bolsonaristas? Esse é que é o ponto importante. Esse que é o ponto que tem que se perguntar nessa história, né? O que está faltando nisso daí, né? Enfim... eu também tenho que deixar claro para vocês que eu não gosto do Kim Paim do ponto de vista ideológico. Eu acho que ele é um sócio de direita. Então pode ser que a minha visão aqui esteja contaminada por isso. Mas a verdade é que, vamos ver como é que fica isso daqui. Eu acho que é importante realmente as pessoas terem a noção de que pode ser que esse cara esteja cooptado. Lembra, dinheiro russo compra muita coisa, cara. Dinheiro russo é o meu grande divisor de águas. A pessoa apoia a Rússia, e eles chamaram até o Dugin, né, no podcast deles lá. Cara, sinceramente, bicho, eu já cortei relações com o Kim Paim, eu não assisto os vídeos dele, porque negócio de ficar próximo de russo é um problema. E o dinheiro russo compra coisa mesmo, bicho. O pessoal é especialista nesse negócio. Não seria de se estranhar alguma coisa desse tipo. Mas vamos ver o que vai ter disso daí. Sinceramente, mais uma vez, não vejo problemas. Se isso está acontecendo de verdade, não vai fazer efeito nenhum, porque a base bolsonarista não vai se tocar nisso. Agora, se a base bolsonarista está se tocando, está realmente se sentindo influenciada dessa forma, então é porque a gente já perdeu de qualquer forma. Também não faz diferença nenhuma, já estamos fora desse jogo há muito tempo. Mas no final, a minha mensagem é uma mensagem de otimismo, tá? Porque eu acho o seguinte, que eles não estão influenciados desse jeito. Tem uma turma muito ativa na internet, influenciado dessa forma? Até tem. Mas na prática, o grosso da população que apoia o Bolsonaro não comprou essa narrativa do Kim Paim. Então, que eles podem estar tentando alguma coisa, eu não descarto não, mas eu não me preocupo com isso não, tá? Eu acho que tem que dizer que o Kim Paim, tem que trazer o Kim Paim também, vota no Flávio Bolsonaro, o Kim Paim, é isso daí, né? Se bem que ele não vota, né? Ele tá lá na Austrália, né? Mas o ponto é esse, né? A gente não precisa se preocupar com isso, com esse negócio de traição e não sei o que lá, porque no final das contas isso não vai colar com a base do Bolsonaro de qualquer forma. As pessoas vão chegar no dia da eleição e vão perceber que ou é isso ou é o Lula mais não sei quanto tempo. Então, não tenho o que dizer. Flávio vai ganhar de qualquer forma. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.